E aí, meu povo, está começando mais um Espiritualmente, o podcast mais espiritual da nossa internet. E hoje eu tô muito feliz porque temos mais uma convidada mulher. Esse negócio tá ficando bom, tá ficando equilibrado agora. Justo. Apresenta a nossa convidada de hoje. Aqui a gente tem espaço para todos os sexos. Não tem esse negócio de brigar, não. Não, homem, mas não tem mulher. briga, amor. Mas eu gosto de mulheres cheias de conhecimento para trazer aqui pro nosso podcast. E a gente tá com uma convidada especial aqui hoje, a Kátia. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, ter você amados. aqui. E eu vou apresentar ela para vocês, que eu vou dizer que para mim é um grande prazer ter ela aqui e uma grande honra, porque a Kátia, ela tem 43 anos, é casada com o pastor Reinaldo Alvim, que tá aqui também. Muito prazer. Seja bem-vindo. Mãe da Lavínia, de 8 anos, que também tá aqui. Oi, Lavínia. Ministra de Cura e de Libertação de Crianças e Adultos, pedagoga, atriz e idealizadora do ministério Ministrando Filhos. E é justamente por isso que ela veio parar aqui, para nos ensinar como é esse negócio de ministrar aos filhos. Como que a gente faz para preparar os nossos filhos para essa realidade que a gente tem vivido, principalmente nós pastores, líderes, pais, você aí que é tia de escolinha, você que precisa lidar com crianças. Como que você faz para poder ter a habilidade de saber como lidar com os comportamentos e com tudo o que tem acontecido hoje na internet, na televisão, na sociedade, em tudo. A gente vai trazer todas as dúvidas aqui e vai responder essas dúvidas e trazer soluções práticas para você tornar essa jornada mais fácil, porque às vezes dá vontade de arrancar os cabelos. Né? Às vezes eu tenho uma turma que chega e diz assim, eu não sei o que fazer com meu filho, não sei o que fazer com meu neto. Às vezes tem a senhorinha que diz assim, meu Deus, aquele menino apareceu com o cabelo azul. Ele dormiu com o cabelo castanho, acordou com o cabelo azul, o que tá acontecendo? Eu dei uma roupa nova, ele rasgou toda a roupa. Então assim, isso Calma tudo que hoje vai ter. É algo que você consegue resolver e a Kátia tá aqui para trazer essa solução pra gente. Seja muito bem-vinda. Ô, Douglas, obrigada, mas aí você pôs um peso grande aqui nas minhas costas, pô, que responsabilidade. Mas eu diria, Douglas, que o cabelo azul é o menor dos problemas. Se é. Sinto dizer que trarei problemáticas mais graves aqui que precisam ser solucionadas antes. Então se preparem que esse podcast vai render muita coisa boa. Antes da gente começar, eu queria saber um pouquinho mais sobre quem é a Kátia. Se apresente aí para o pessoal te conhecer, saber um pouquinho mais sobre quem é você. Vamos lá, essa é a parte mais difícil, né? Falar de si mesma. Mas sintetizando aqui meu histórico, a Kátia é uma esposa, é mãe da Lavínia, como vocês apresentaram aí, uma menina de 8 anos, que é minha parceira, né, filha? E na maternidade, houve uma transformação de pensamento na minha mente. Então, houve uma chave ali que deu uma guinada mais intensa. Embora eu tenha nascido em berço cristão, eu fui para a igreja com 3 anos de idade, cresci em escola bíblica, meus pais são pastores, então esse universo religioso, espiritual, para mim é muito comum. Mas um encontro com Deus verdadeiramente, eu digo que foi depois do casamento. O meu esposo fez de mim uma mulher melhor. Eu tento brigar com ele até hoje, né, amor? Sim, hein? E ele não colabora, amada. Sabe aquela necessidade que a mulher tem de pôr pra fora alguns assuntos? E ele é muito sábio, Douglas, ele se cala. Chega e irrita. Então eu tive que melhorar, entendeu? E aí, com o nascimento da Lavínia, eu comecei a observar alguns comportamentos que eu não queria que ela reproduzisse. E aí eu comecei a melhorar. E aí eu comecei a minha caminhada mais intensa com Deus. E vi a necessidade de ajudar outras mães a trilharem um caminho que estava dando certo comigo e a Lavínia.
existe um caminho. E aí eu fui me capacitar. Eu acredito verdadeiramente que o cristão, ele precisa se aperfeiçoar em conhecimento. E o conhecimento associado à palavra de Deus traz libertação, traz uma estrutura que vai fazer você ter condições de sentar frente a uma pessoa que está falando heresias, barbaridades e ter argumento. E argumento que convence e argumento que transforma. E aí começou a minha caminhada de estudo relacionado ao universo infantil na área espiritual. Então, eu fiz cursos de cura e libertação dentro desse universo infantil e aí eu fui descobrindo o buraco negro. Foi aí que você começou a estudar pedagogia? Foi depois. Neste curso, tudo que Deus faz é perfeito, né? A gente tem um plano, a gente acha que vai seguir um caminho e aí Deus vai dando as veredas. Dentro desse curso, algumas pessoas me perguntavam se eu era professora. E eu sempre dizia que sim, ministro criança na igreja. E eles diziam, não, você tem cara de professora. Quando você põe óculos, principalmente. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Eram várias pessoas nesse curso que me questionavam. E começaram a falar, não, você precisa fazer pedagogia. Você já é uma professora, mas você precisa se capacitar profissionalmente. E aí eu falei, uau, é verdade. Muitas vezes, como cristãos, nós nos acomodamos no conhecimento da palavra de Deus, que é o principal, claro, mas a sociedade, ela cobra uma capacitação, ela cobra um diploma, ela cobra uma formação. Tá, eu vejo que você tem muito domínio nesse assunto, mas você é formado em quê? E eu dizia, não tenho formação. Então, vamos buscar essa formação. E aí, eu começo a fazer pedagogia já com a Lavínia com 4 anos de idade. Eu comecei a minha faculdade com 40 anos de idade. Que desafio. Quando geralmente as pessoas já estão no mestrado, né? Olha aí, mulherada. E é bom você dar essa ênfase, Douglas, porque dias atrás eu recebi um direct de uma mãe dizendo assim, Kátia, eu vi que você é professora e eu tenho 34 anos, eu tô com uma bebê de meses, você acha que é muito tarde para eu começar? Porque sempre foi o meu sonho. E eu respondi para ela, bom, eu comecei a minha com 40 anos, você ainda acha que é tarde? E aí ela mandou carinha de choro e ela disse, mas eu não sei como fazer, eu nem sei como faz vestibular. E eu fui explicando tudo para ela da maneira como me explicaram também. E no final do dia, ela me mandou o print da tela que ela já estava matriculada na faculdade. Que lindo. Então, isso é realmente o influenciar no reino de Deus. Não só ministrar a palavra, mas dar ações práticas de transformação. É importante as pessoas entenderem que nós somos a Bíblia que as pessoas precisam ler. Exato. Mais importante do que a Bíblia física em papel, a gente tem que começar a viver aquilo que a gente prega, né? A Joyce Meyer, uma escritora americana, ela diz assim, pregue em todo o tempo e se for preciso, fale. Como se prega sem falar? Testemunho. Exato. Seu estilo de vida. Exatamente. É muito lindo isso, a maneira como Deus faz as coisas neste caminhar, porque aí eu entendi que realmente eu tinha que começar a faculdade depois desse curso, porque lá na faculdade eu também disse, Deus, eu não quero ser mais uma aqui, me dê a oportunidade de fazer a diferença. E teve algumas ocasiões em que eu tive embates ferrenhos ali por defender aquilo que eu acredito, mesmo no meio acadêmico, perdendo até pontos, inclusive. Questões de gênero, por exemplo, eu disse, eu me recuso a responder a resposta que vocês consideram certa, porque vai contra os meus princípios. Ok, então você sabe que você vai perder a pontuação. Eu falei, vou perder esse ponto e isso não vai me prejudicar. Eu sou uma das alunas da minha turma com maior nota, saí com louvor da faculdade, inclusive sendo convidada até para trabalhar lá dentro. Uau. E recusei porque Deus já tinha aberto uma outra porta. Sim. Então eu falo tudo isso para glorificar o nome dele,
para que você entenda, que tá aí ouvindo a gente, vendo, que quando você tá dentro do propósito de Deus, as coisas acontecem. O fato de eu estar aqui hoje, ter sido convidada por você e outros convites que eu recebo, me mostra que é porque eu estou dentro de um propósito. Antes disso, eu tentei fazer meu nome como atriz, por exemplo, e a coisa não aconteceu. E quando acontecia convites, eu chegava lá e Deus falava, ok, você pode aceitar, é uma boa oportunidade, mas você não vai glorificar o meu nome. Mesmo assim, você vai querer? E eu recusei 2 convites importantes que eu poderia estar numa outra trajetória hoje, porque eu escolhi agradar a Deus. Amém. Então, existe um caminho que é o mais estreito, o mais difícil, sem dúvida. Continua sendo estreito o caminho e a porta, mas vale muito a pena. É verdade. E como que é esse negócio de ser hoje pedagoga dentro da igreja? Porque você falou sobre o desafio de ser cristã na faculdade de pedagogia e os desafios que você enfrentou por defender os seus princípios e valores, mas a gente também encontra dentro da igreja uma certa restrição e também preconceito, né? E uma resistência de, não, isso não precisa, é só orar a Deus que tudo resolve, né? Então, tudo se resolve na oração, e é só a oração mesmo? Ou você precisa dessa capacitação, e como que você lida com isso hoje, sendo uma pedagoga dentro da igreja? O quanto isso te ajuda ou te atrapalha? Fala pra gente um pouco mais sobre isso. Hoje, Douglas, felizmente eu tô numa igreja que tem uma estrutura que entende essa necessidade também, e eu tenho essa abertura. Inclusive, eles levantam de tempos em tempos as profissões dos membros para que possam participar ativamente em ramificações da sociedade. Então, por exemplo, os pedagogos são convidados para ir para determinadas missões para capacitar outros professores. O pessoal da área da saúde atua ativamente na ação social. Então, hoje, eu digo que eu tô tranquila, tô bem. Mas até eu chegar no hoje, eu já fui convidada, por exemplo, a se retirar de uma igreja. Eita! Eu não queria entrar nesse assunto. Agora entrou, não pode sair mais. Mas você fez a pergunta. É como meu pai fala. Eu não vou responder, mas se ela perguntar, ele brinca com meu marido. Se a Kátia perguntar, eu vou ser obrigado a dizer como você me tratou. Agora fala tudo. Basicamente, Douglas, por eu ter iniciado o meu ministério no campo espiritual, Deus abre a nossa visão e a gente não consegue nunca mais olhar para o mundo como algo só natural. O mundo natural existe, o espiritual também. Só que eu diria que o mundo espiritual, ele é muito mais ativo do que o natural. O natural é isso que nós estamos vendo e vivendo aqui. Mas atrás de mim e de você tem um exército de anjos com espadas embainhadas para que esse momento aconteça e para quando a nossa voz, a nossa imagem chegar nos lares, traga a transformação. Do contrário, vai ser só entretenimento. Então, essa visão do mundo espiritual, ela conflita muitas vezes com alguns meios religiosos. Para sintetizar o que aconteceu comigo, quando eu comecei a me envolver muito no universo infantil, eu comecei a enxergar as coisas espiritualmente. E eu vi algo que poderia trazer muito dano para as crianças dentro da igreja. E eu passei para a liderança. Olha, Deus me deu uma visão espiritual sobre isso, só que eu também fui estudar a respeito. Meu esposo está aqui, é testemunho de que eu passei uma tarde inteira fazendo pesquisas, levantando dados para fundamentar aquilo que eu estava trazendo espiritualmente. Senão fica naquela área, é tudo espiritual. Eu já fui taxada de, a Kátia vê demônio em tudo. Praticamente vejo mesmo. Mas nesse caso, não. Eu apresentei dados, fiz uma apostila, perdi um baita tempo e passei para a liderança. Fui praticamente ignorada.
E depois de um tempo, aquilo começou a me causar um desconforto. Eu falei, bom, eu tô vendo as coisas, tô vendo que o caminho tá dando certo, eu preciso partir pra ação. Fiz mais 1, 2 tentativas, vi que não tinha abertura na igreja, respeitei, porque eu respeito muito os meus líderes, e comecei a falar dentro do meu ambiente pessoal. Então, eu usei uma rede social, na ocasião o Facebook, que eu quase não uso mais, e fiz ali uma postagem. Essa postagem chegou na liderança, trouxe um conflito interno, para falar bonito, bem grande, e eu fui chamada para a salinha para conversar. Eu tô rindo porque eu sei como que isso funciona. Agora eu dou risada também, mas chorei um bocado na época. Eu lembro de um louvor que mandaram para mim, eu não lembro o nome da cantora, mas diz, tá doendo, mas também tá aprendendo, né? Foi bem assim, doeu pra chuchu, mas aprendi também. Dói. E aí eu fui confrontada, né, pelo líder acerca de um pensamento que eu tinha colocado numa rede social pessoal. Então, por isso que eu achei que eu tinha aquele espaço. Não mencionei denominação nem nada. Eu disse, eu, Kátia, penso assim a respeito desse assunto. E aí, quando eu expliquei tudo para ele e coloquei os dados, o preto no branco, embasamento bíblico, eu ouvi dele, olha, Kátia, eu até concordo com o que você está falando, realmente é isso, mas a minha igreja quer seguir por esse caminho, então eu vou com eles. Meu Deus. Eu entendi que se eu ficasse ali, eu estaria retrocedendo aquilo que o Senhor já tinha me revelado, né? E aí nós fomos praticamente convidados a sair, porque você ouvir, ó, o banco tá ali, a partir de hoje seu marido não prega mais, você não vai poder mais participar do Ministério Infantil e vocês vão ficar ali no banco até quando eu achar que vocês têm condições de sair. E fomos para casa, conversamos, meu esposo sempre mais ponderado que eu, bem mais humilde e ameno, ele disse, por mim tudo bem, eu fico no banco, vamos esperar. E eu falei, meu Deus, mulher sábia, você tem que ouvir o marido, ele está dizendo que nós vamos ficar no banco. Só que havia algo dentro de mim que ardia muito grande. Eu falei, se eu ficar no banco e sair do Ministério Infantil, e aí, quem vai fazer o que tem que ser feito? Não que dependa de mim, não é isso. Mas eu já estava num nível de entendimento que algumas pessoas ainda não estavam. Você me entende, né, Douglas? E aí nós oramos ao Senhor e com paz no coração nos desligamos daquele lugar e aí o ministério deslanchou. Uau. Então, você estagnar ali num lugar por causa de homens, você também atrofia seu ministério. Tem que ter coragem para sair, para entender, discernir os tempos e as estações e entrar no propósito. Isso é importante que ela falou, discernir o tempo. Existe um tempo para todas as coisas, e o Salomão diz isso. Não dá para sair pela emoção, não dá para sair por ira, por nada. Amizades, mágoas. Eu acho que assim, o reino de Deus, ele não é de confusão, é de paz. Exato. E é importante dizer que nós saímos em paz, ele abençoou nossa saída. Eu tava falando com sua esposa, na hora não houve paz não, tá, gente? Não pensa que foi fácil, não. Eu levantei, gritei com ele, não é nada que eu me orgulhe, mas os ânimos ficaram bem alterados. E ele também gritou comigo. Foi homem com homem, carne com carne, não tinha nada de espiritual ali. A gente falou grandes verdades um pro outro, mas na mesma hora, quando abaixou a bola, eu falei, Kátia, que besteira que tu fez. Já lancei logo um pedido de perdão, e ele também. Saímos com a bênção dele no altar, nos despedimos e vamos nos encontrar no céu, se Deus quiser. Mas hoje, nós estamos num lugar que a gente tem espaço para esse propósito, que inclusive é algo que me trouxe muito temor, né? Quando a gente estava no período de membresia lá,
eu tenho um processo para você entrar, e eu fui entrevistada por um pastor também, e eu morria de medo, falava pro meu esposo, agora eu vou ter que contar que eu gritei com outro pastor, que eu saí de lá porque eu postei um negócio. E nisso eu já tava com o IG ministrando filhos, já bombando. Eu falei, vou ter que parar com o Instagram, como que vai ser esse negócio? Tava muito aflita. E eu conversei com ele, eu falei, olha, pastor, eu tenho um Instagram, meio polêmico. Lá eu falo de coisas espirituais, mas também falo de coisas concretas que estão acontecendo no mundo com relação à infância, tal. Então, eu tô te perguntando se vai dar para eu continuar com isso, porque eu tô disposta até parar, né? Para ficar na igreja e tal. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, mas eu não quero estar indo contra as diretrizes da igreja. E ele disse para mim, olha, Kátia, eu não conheço seu Instagram, mas Deus tá me falando aqui para você continuar. Eu chorava. Era tudo que eu queria ouvir. Como assim? Você nem conhece, tem certeza? Você não prefere olhar antes? Eu dizia para ele. Ele falou assim, não, eu vou olhar depois sim. Eu tenho que olhar como seu pastor. Mas independente do que eu veja, Deus tá falando aqui, continua. Amém. Aí eu tive a convicção, realmente, que quando Deus tá no negócio... Todas as coisas cooperam pro bem, né? Todas as coisas cooperam. Amém. E assim, uma coisa interessante aí com base em tudo que você falou, eu acho que vale a pena você trazer hoje para nós aqui, para todos que estão escutando, sejam pastores, líderes, tias de escolinha, professoras, mães, enfim, pais, né, em geral, cuidadores. Qual a importância de pastores, líderes, na formação dessas crianças e trazer esse conhecimento que você trouxe? Porque hoje a gente tem as festas circulares aí, com linguagens subliminares, por exemplo, Dia das Bruxas, né? Festas juninas, a gente tem os programas de televisão, desenhos, e tudo aquilo que, inclusive, você traz lá dentro do seu Instagram, as músicas e tudo mais. A gente vai entrar dentro desses temas mais a fundo, sim, mas de um modo amplo e mais abrangente. Qual a importância disso hoje para esses pastores, líderes e pais? Ok. Primeiro nós temos que entender, Douglas, como meu amigo Edu Borges fala, ele é neuropsicopedagogo e escreveu o livro Crianças no Mundo Virtual. Inclusive, eu indico para vocês. Ele fala que todos nós que nos relacionamos com uma criança, nós somos educadores. Tá. Então, existem as funções sociais, pai, mãe, professor, tio, tia, mas se você se relaciona, se você convive com uma criança num ambiente profissional, pessoal, você é um educador. Porque um educador é uma pessoa que exerce um poder de influência. Se tratando de uma criança, elas são sim influenciáveis. E é uma influência que pode caminhar para o bem ou para o mal. E a criança tem a necessidade de ser influenciável, porque é um cérebro em formação. E aí a gente entra na área da pedagogia. Existem as áreas de desenvolvimento, todas elas em cada fase vão sobressair uma ou outra, mas em todo o tempo elas estão pedindo conhecimento. E quando falta esse conhecimento de um agente educador, que pode ser um avô, uma mãe, um pai, a professora, eles vão buscar na mídia. Então, o tempo que a criança passa frente a uma tela, essa tela, seja ela de um tablet, TV, videogame, é o seu educador. Então, a importância é nós, seres humanos, vamos abranger bem, é que somos educadores. Ah, Kátia, mas eu não sou mãe, não sou tia, não sou professora. Tá, quando você está no supermercado e você passa ali perto de uma criança, se você interage com ela e você dá uma orientação, você já exerceu o papel de educador. Uhum. Você é um adulto frente a uma criança e aquilo que você disse ou fez, mesmo sem palavras, por exemplo, se você furou a fila ali no caixa, você acabou de educar essa criança
de que ela não precisa seguir uma regra, que ela pode tirar uma vantagem e que ali num buraco, numa vazão, ela entra e toma a frente de outro. Você já educou. Então, é entender, dentro e fora da igreja, que somos todos responsáveis pela educação dessa geração. Olha aí, que coisa importante. E a gente pensa que pequenas atitudes como essa não são tão importantes na formação. Mas a gente comunica sem falar, muitas vezes, pelos nossos comportamentos. E aí, eu acho interessante isso, porque eu, dentro da terapia familiar, que eu realizo muitas vezes, e até os atendimentos que eu realizo dentro do escritório, com as famílias, eu encontro uma coisa muito relevante na formação das crianças, que muitas vezes prejudica essas crianças em se formarem bons adultos, que é o abandono. E o abandono, ele não é somente o fato de um pai que decide não assumir o seu filho e deixa a mãe solteira tendo que criar o seu filho. Porque às vezes pode ser o abandono de pais ausentes. Exato. Então, eu tenho uma pesquisa aqui, vou deixar você falar, e essa pesquisa ela fala o seguinte, ó, uma pesquisa no Fundo das Nações Unidas para a Infância, na Unicef, mostra que a tecnologia e a falta de tempo vem afetando a atenção dos pais com relação aos filhos. Os dados mostram que metade das crianças de 3 e 4 anos de idade tem pais que não brincam, nem se envolvem no aprendizado dos seus filhos. São 40 milhões em mais de 70 países, segundo a Unicef. Qual a importância da presença dos pais na vida dos seus filhos e o que fazer para estar mais presente? Quando a gente ouve esses números, é impossível ignorar, né, gente? Você falou aí, Douglas, perdão, antes de responder a tua pergunta, sobre abandono. Quando a gente pensa em violência infantil, a primeira coisa que nos remete é a violência sexual, né? O abuso sexual em si. Mas a violência infantil, ela tem várias ramificações, entre elas a negligência. E a negligência está relacionada à falta de cuidados. Por exemplo, eu, como professora, já cansei de ver a gente que tem contato muito próximo com a criança, próximo mesmo, de levar cuspida, tapa e tudo mais. Essa é a parte linda para você que quer ser pedagoga. Que intimidade, tá? Compartilhando cuspe, olha que legal. Mau hálito, tudo mais. Eu cansei de ver já a criança com a orelha suja, cheia de sujeira. E por que eu tô falando isso? Um pezinho de alface ali, né? Isso é negligência de cuidado. Dificilmente uma criança na primeira infância vai lembrar de pegar um cotonete e limpar, né? E uma das coisas que a minha filha mais gosta é que eu limpe a orelhinha dela. Ela acha um carinho, né, filha? É gostoso, ali deita no meu colo. Então, tem o cuidado e tem o afeto. Ela já tem uma memória afetiva do momento de limpar a orelhinha, porque tem todo um momento só nós duas e tal, uma brincadeira. Então, a negligência, a falta de cuidados pessoais também está relacionado ao abandono. Você negligencia a tua presença. E é extremamente importante, neurologicamente, nós desenvolvemos memória dos nossos filhos para que na fase adulta eles não tenham essa falta e essa necessidade de aprovação que muitas vezes acontece na fase adulta. É uma necessidade do papel da paternidade. Eu ainda hoje, quando vou à praia e dou uns passos mais em direção ao fundo, com 43 anos de idade, eu ouço a voz do meu pai dizendo, filha, não vá para o fundo. E aquilo me remete aos meus 2, 3, 4, 5 anos, quando a gente saía no Chevette cinza dele, São Paulo, rumo a Santos, Bertioga, já com biquíni para entrar e sair do carro, já entrar na água, e ele falava, filha, não vá para o fundo. Ele continua dizendo dentro de mim, filha, não vá para o fundo. Ontem ele orou por mim a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Então, isso traz uma segurança, uma certeza
certeza do seu pertencimento, da sua identidade. É tudo isso que tá faltando nessa geração. A força que nós presença. temos, né, vem deles. Eu sempre falo pro Douglas, por ser pais de menina, que o quanto mais ela se sentir amada, protegida pela figura masculina dele, ela vai ser tranquila em relação à escolha do seu marido, em relação aos seus relacionamentos com a figura masculina. Vai estar bem posicionada, vai ter força, segurança. As meninas inseguras que existem hoje na sociedade, e por isso elas acabam se prendendo em uma dependência emocional muito grande na escolha das suas relações, e sem muitos critérios e valores e princípios na sua escolha, é justamente por causa da ausência dessa paternidade. Porque quando nós temos mulheres emocionalmente frágeis, foi pela ausência da força e da presença da paternidade dos pais, e principalmente do pai, da figura masculina, porque elas acabam reproduzindo a fraqueza que elas tiveram do pai na sua vida. Por exemplo, eu vi um post de um funkeiro, acho que MC, sei lá, é o nome dele, não sei. Ele tava de saia e vestido de fada para brincar com uma menina, trazendo uma alusão a respeito da importância dos pais em brincar com as suas filhas. Eu falo, um monte de gente batendo palminha. Eu falei, mas... sei onde você vai chegar. E a linguagem inconsciente que tá ali? Exatamente. Sabe? E a gente vai entrar nesse ponto. Eu não vou falar porque especialista é ela vai falar. Mas são esses pontos, sabe? Você não precisa mudar sua identidade de pai, homem, né? E virilidade, porque é disso que ela precisa na fase adulta, na hora de escolher o seu marido. Porque na hora de escolher o marido pra ela, ela vai lembrar meu pai vestido de fada. Então, ela vai dizer assim, poxa, eu tô casada com um homem que é emasculado, que é frágil, que não tem força, que não toma decisões, que não é responsável. Mas por quê? Na hora de escolher, ela escolhia a fada. Então, é muito importante isso, porque quando a gente fala de abandono, eu passei por isso, porque eu tinha um pai que ele trabalhava muito, mas ele não me dava atenção. Eu tive uma mãe que trabalhava muito, mas não me dava atenção. Isso já é algo que vem por ser o terceiro filho. E o mais novo. Dentro da constelação familiar, da terapia familiar, a doutora Virginia Satir, ela fala, o terceiro filho é o filho que muitas vezes é o mundo que cria, né? Ou seja, ele não tem tanta atenção dos pais quanto o primeiro. Mas isso é uma coisa que pode ser alterada. Sim, deve. E aí entra esse ponto a respeito do abandono. E porque é bem louco, porque você não tem quase memória nenhuma dos pais. Eu falo, eu lembro igual você, a gente indo pra praia, a gente indo pra escola, meu pai falando isso, minha mãe... Ele fala, eu não me lembro. Eu não tenho. É muito verdade isso. Lembrei da minha irmã mais nova. Aliás, quero mandar um beijo pra ela, a Kathleen, porque ela disse pra mim... Eu te vejo gravando um podcast. Isso há muitos meses atrás. Ela profetizou. Lembrei dela agora porque ela fala isso, amada. Ela fala... Nossa, eu não lembro da mãe brincando comigo. Ela é a terceira filha. Faz muito sentido isso. A paternidade, ela tá relacionada a Deus, a nosso Criador. Então, é fundamental. Na sua fala, eu lembrei de uma das minhas alunas. Ela, dias atrás, perguntou assim pra mim, com quem você é casada? Aí eu falei, com meu marido. Qual o nome dele? Falei, Reinaldo. Ah, ele é seu pai? Falei, não, sou casada com meu marido, eu tenho meu pai, que é o Walter. Ai, que estranho. Eu disse, por quê? Ah, porque eu vou casar com meu pai. Eu achei aquilo o máximo. Porque ela tem essa relação de paternidade. Mas é claro que eu investiguei. Meu pai é muito legal, a gente brinca, a gente sai, meu pai faz isso, faz aquilo. Eu falei, ótimo, é o herói. Ela tá no caminho certo. E ela é uma das melhores alunas que eu tenho, mais tranquila, mais afetiva, pacífica. Então, você vê na prática como faz diferença essa presença, essa segurança. É verdade. Eu lembro claramente, assim, de vários episódios que eu tinha
ainda na infância, de ataques espirituais. E na hora do pesadelo, em que eu tentava aclamar o sangue de Jesus tem poder, porque eu sou super pentecostal, Amém. E aprendi que clamo sangue, tudo dá certo. Mas o inimigo tampava a minha boca. Eu testemunhei isso em algumas lives que eu fiz. E eu não conseguia aclamar. Quando finalmente a voz saía, era: sangue de Jesus tem poder! Pai! E eu gritava na sequência, porque eu confio no sangue, mas meu pai vindo vai garantir tudo. E aí meu pai chegava, orava, colocava a mão e tudo ficava bem. É incrível. Né? Depois, no casamento, essa autoridade, ela passa para o marido. E hoje eu sinto essa mesma segurança com o meu marido, que automaticamente passa isso para a Lavínia. Então, quando a construção familiar, ela está dentro dos planos de Deus, Deus como cabeça, o marido abaixo de Deus, a esposa abaixo do marido, viu, feministas? E depois os filhos, e depois o ministério. Tudo flui. Jesus está no barco. Ô, Kátia, mas você estava falando aí que você tem muitas visões espirituais. E tá acontecendo uma loucura aí no mundo. Desenhos, músicas, pessoas de influência, de poder, fazendo uma bagunça aí na nossa vida. Espiritualmente, o que está acontecendo? A gente tem a sensação, amada, de que isso deu um boom nos últimos meses, especialmente, né? De uns 2 anos para cá, esse ano, que está muito evidente. Mas, e se eu disser para você que isso começou em 1800? Em 1800, começou um plano que tem um título que chama Plano de Rebelião. E aí a gente chega agora, nos anos 2000, 2022, que nós estamos vendo isso a olhos nus. Mas isso foi construído lá atrás. Pensando espiritualmente, o inimigo das nossas almas, ele não é imediatista. Ele não tem o poder que Deus tem de dizer, haja e acontece. Haja luz, Deus disse e pum, a luz apareceu. O inimigo não consegue fazer isso. Então, ele tem que trabalhar de maneira geracional. Então, ele implanta uma ideia em uma geração para que na próxima geração isso chegue. Ou seja, ele é paciente. Ele tem que ser, é o que ele tem em mãos. E a gente pensando em geração, antes as gerações, elas mudavam em média a cada 100 anos. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que não é mais assim. Estudos estimam que a cada 10, 20 anos, no máximo, pode ser considerado que começou uma nova geração. Então, com isso, o poder do inimigo, nesse sentido de alcançar outra geração, ele aumentou, compreende? Ele não precisa esperar mais 100 anos. Ele sabe que daqui 10 anos o cenário atual vai ser bem diferente desse. Então, por isso que a gente tem essa sensação de que, nossa, tá tudo... Esse mês, olha quanta coisa aconteceu o mês passado, o ano passado. Não, isso vem já há séculos. Mas aí eu quero chegar no ano de 1900 com uma personagem, uma mulher muito importante para essa desconstrução do que nós temos visto hoje, que se chama Alice Bailey. Alice Bailey, ela foi uma das fundadoras do movimento Nova Era. Movimento Nova Era, para quem não conhece, é um movimento totalmente antibíblico. Não recomendo que você vá pesquisar nem na internet, para você não ter acesso a coisas que vão trazer influência. Ou seja, elas já vão ir a partir de agora, então vá com consciência, tá? E aí entra um ponto interessante. Estudos recentes de casos clínicos comprovam que crianças pequenas expostas excessivamente a telas, TVs, computadores, tablets, videogames, acabam apresentando sintomas próprios do aspecto autista. Olha só. Então não é só influência psicológica e que gera comportamentos, mas também doença. Então,
Veja que isso é um caso clínico e também um caso psicológico. Segundo as recomendações da Academia Americana de Pediatria, crianças com idade abaixo de 2 anos não devem ser expostas a telas. Para as crianças acima dessa idade, a recomendação é que tenham um limite de apenas 2 horas divididas ao longo do dia. Como os pais devem lidar com acesso a telas para os seus filhos no aspecto de saúde e de personalidade? Existe mesmo uma tabela a ser seguida, eu até postei recentemente também no meu IG, de quantidade de horas delimitadas para cada faixa etária, e isso com base em estudos de pediatria. Mas os pais, na prática, não querem tomar conhecimento dessa norma porque ela não se aplica muito no dia a dia. O que a gente ouve é assim, mas eu trabalho fora, não tenho como controlar, ou então, minha filha não tem muito entretenimento, eu moro em apartamento, não dá para brincar na rua. Tudo isso eu entendo, porque eu também tenho uma filha de 8 anos. Mas ainda essa semana, num período de férias, eu disse para ela, você não vai mais jogar jogos durante a semana, só os finais de semana e 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Hoje amanheceu, ela disse, hoje é meu dia de jogar, né, mãe? Falei, você tá com saudade? Ela falou, tô com saudade. Mas sabe o que ela fez de segunda até ontem? Ela viveu. Uhum. Ela pintou, ela se relacionou com as colegas. Ela tava aqui pintando agora enquanto ela a gente trouxe o aqui. caderno de desenho dela. Ela tava aqui pintando, ela não tava com o celular na mão, ela viveu. Uhum. Ela brincou de massinha, ela criou as próprias brincadeiras e experimentou o ócio também. Isso é muito importante, porque o ócio, ele está relacionado à área direita do cérebro que desenvolve a criatividade. Uhum. No ócio, que droga, não tem nada para fazer. Começa a vir os insights. Uhum. E a mente das crianças, elas estão tão cheias de informações midiáticas, porque assim, é muita informação, não é conhecimento. São analfabetos digitais. Os que me escrevem, os meus haters, eu tenho que tentar entender o que eles escreveram, porque não tem... Eles não sabem escrever. É uma geração que não sabe falar, não sabe escrever. Terrível. Outro dia eu recebi um vai MTC, uma coisa assim, eu acho que é isso. Aí eu falei, MTC, movimento trabalhista. Não deve ser isso, não. Minha tia também não deve ser. Eu falei, esse negócio deve ter no Google. Coloquei lá o que é... Me senti uma ridícula fazendo isso, né? É outra geração. Google, pai dos que é MTC. Não vai ter esse negócio, não vai ter esse negócio. Eu coloquei lá. É que eu não sei bem se é MTC, eu acho que é isso. Aí apareceu, vai se matar, sua louca. É isso que ele quis me dizer, porque ele não disse, olha, Kátia, você tem que se matar, porque as suas ideias, e dialogar comigo, né? Interagir, argumentar. Se ele acha que eu tenho que me matar, se eu tô falando tanta barbaridade, vamos conversar a respeito. Mas ele mandou um MTC pra mim. Então, é assim que tá essa geração. O que os pais precisam é muito simples, Douglas. Se libertar dessa ideia errada de que os meus filhos precisam de telas. Uhum. Eles não precisam. E se você tirar agora, nesse momento que eles já estão bem viciados nisso, vai ter um momento ruim, vai rolar um estresse, vai rolar uma abstinência, assim, porque é um vício. Você falou aí da área biológica, neurológica, e é um vício, sim, e traz danos físicos, aumento de peso, problemas na coluna. Essa luz azul do celular suprime a melatonina dos olhos, então a gente tem crianças cada vez mais cedo, dependendo de óculos. Então, é uma série de questões. Mas os pais, se eles entenderem de que vai ser por um período e que depois vai ser benéfico, os filhos vão agradecer. Porque eles estão super estimulados pelas telas. E cada dia mais com coisas mais rápidas, mais rápidas. Por que o TikTok faz tanto sucesso, por exemplo? Porque eles conseguiram colocar uma ferramenta em que em 2, 3 segundos você recebe uma mensagem. Uhum. E aí ele recebeu ali um vídeo de 3 segundos, passa para cima, mais 3.
É paranoico isso. É um consumo de dopamina surreal, Exato. E aí parou de consumir, baixa a dopamina, não sinto prazer, vou voltar pro TikTok. Então, se os pais entenderem que eles não precisam disso, já é um caminho que dá pra gente trabalhar com depois. Agora, se o pai continuar dando desculpinha, não, mas isso, eu trabalho, não tenho tempo, todo mundo vê, como que eu vou fazer? Eu falo pra ela, Deus te colocou nesse mundo pra você ser uma influenciadora e não influenciável. Outro dia ela me perguntou, mãe, posso ir nesse aniversário aqui, ó? O tema vai ser esse. Nem vou falar aqui pra mãe não identificar que a minha filha não vai no aniversário dela. Eu disse, filha, eu vou deixar você responder. Você acha que você deve ir? Ela falou, ai, mãe, eu já sabia que você ia falar isso. Eu também acho que eu não devo ir, mas eu quero ir. Eu quero estar lá e eu entendo. É um aniversário, vai ser bom. Aí eu disse pra ela, filha, pensa, se você indo lá, você vai influenciar as suas amigas ou vai ser influenciada por isso? Ela disse, mãe, é melhor eu não ir. E é assim. Esse mundo nós temos que renunciar. Essa é a vida do cristão. Uma vida de renúncia. Aí você renuncia um prazer momentâneo da carne e recebe um galardão, uma recompensa, paga um preço, vale a pena. Mas é uma geração que não renuncia a nada. Não quer abrir mão Mas de é que nada. tem facilidades, é é bem tudo na complicado. mão muito rápido. Deles as é crianças não têm compreensível. frustração, né? Eles é uma cresceram geração assim. que não sabe a palavra não. Isso. Eles têm tudo. É o que ela Isso. estava falando ali da paternidade. Quando eu fazia aquele curso, né, do universo infantil dentro da área espiritual, eu vi de muitas mães assim, não, mas faz parte da geração, essa geração já nasce mexendo no celular. E eu gosto de usar muito um exemplo que é trazer para a mãe a memória da amamentação. Quando você amamentou o seu filho, o que você estava fazendo? Você estava só curtindo aquele momento, olho no olho, celebrando aquele momento de amamentar, né, de vida, ou você estava fazendo uma outra coisa? Geralmente eu acalentava ele com esse braço, com o braço direito, e eu ficava no celular. Aí eu disse, então, naquele momento, você educou, você doutrinou o seu filho com a luz do celular e ele estava observando o seu movimento, subindo ali o dedinho. Porque é o que as mães falam, né? Isso. Eles já nascem sabendo subir a tela. Não, eles não nascem eles sabendo, são eles são ensinados. treinados. Criança, ela ouve, ela sente, ela reverbera tudo aquilo que ela foi alimentada desde a gestação. Então, eles nascem já treinados pela própria mãe. Aí é que o buraco afunda, Douglas, porque você deu um exemplo aí maravilhoso do seu atendimento, quando você diagnosticou o problema com uma raiz na mãe. É assim que eu trabalho também. Nos meus atendimentos individuais de ministração, de cura e libertação, eu não chamo a criança nem o adolescente. O bate-papo começa com os pais. Geralmente com a mãe. Muito difícil um pai acompanhar também. Mas esse é um outro caso. E aí eu cutuco a vida dessa mãe, ouço tudo. Quando a criança chega para mim, as queixas, os problemas, eu já identifiquei a raiz de iniquidade na mãe. Que, por sua vez, relatou que veio da mãe dela, que veio da avó. Então, é geracional, aquilo que você falou do início. Tem que romper, em alguma geração isso tem que ser rompido. Então, não tem como ministrar crianças sem ministrar os pais. Por isso que o meu IG chama Ministrando Filhos, fazendo uma alusão ao teu filho, mas eu ministrando você que também é filho de uma mãe e de um pai e que é filho de Deus. E, por sua vez, você vai influenciar outros filhos. É uma consciência muito dolorosa, porque se os pais querem mudar essa realidade atual dos filhos, tirar eles desse plano de rebelião, eles vão ter que partir para ação e não vai ser nada confortável. Eu vejo hoje que essa parte de tela, a gente vê que existem muitas pessoas despreparadas no aspecto de não prever as consequências que um desenho que aparentemente inocente
pode causar na vida dos seus filhos, das crianças. E não só desenho, mas desenhos, músicas, filmes. Eu vejo que você posta muito lá no seu Instagram, no seu IG, dando as orientações justamente aos pais, aos educadores, sobre como que eles devem se portar diante de um novo lançamento, diante de uma nova estreia. Porque a gente sabe que aparentemente parece inofensivo, mas tá lá. Então, a gente tem, por exemplo, eu e a Juliane, a gente fala o seguinte, olha, a gente não vai deixar a Isabela ver nada que a gente antes não tenha visto. Claro que a gente sabe que a correria e tudo mais que acontece, às vezes, é sugestivo para que a gente venha a ser negligente. No aspecto de averiguar, consultar, antes de poder a criança consumir, né? Então, ninguém quer dar veneno pro seu filho. Mas, primeiro, precisa ter a consciência de que é um veneno. O problema é que a maioria não sabe que é um veneno. E aí entra um ponto de que, por exemplo, um dia tava eu e ela assistindo um desenho, aparentemente parecia um desenho bobinho. Tava lá a Marcha e o urso. Aí tava lá a Marcha falando os negócios pro urso e a gente começou a perceber que aquele urso, ele tem uma figura paterna, ele tem uma figura materna dos pais. Cuidando dela. E a menina, ela tem uma figura completamente autoritária sobre o urso. Ela mente, ela bate. Aparentemente parece inofensivo, mas naquele momento a gente percebeu, tem uma mensagem. Tem uma mensagem grotesca, demoníaca, maligna por trás desse movimento. Então, assim, a questão da linguagem pedagógica na construção de qualquer roteiro, de qualquer desenho ou filme, o que faz com que os pais tenham que ter essa responsabilidade de pelo menos olhar. Não é deixar... Gente, é muito louco, porque o YouTube, ele é uma ferramenta maravilhosa. Só que, numa vez que você abre aquele YouTube e a criança começa a rodar, tem anúncio que vai abrir no meio daquele desenho. Tem um inclusive monte no de Kids, coisa. viu? Então, não eu falei seguro. pro Douglas, eu estava assistindo um desenho infantil, musical, de repente entra um anúncio de uma música do Safadão. Aí eu tava ali acompanhando alguns desenhos cristãos, justamente também para analisar, porque uma coisa que eu comentei com o Douglas, nem todo desenho cristão tá com a linguagem correta e com a mensagem correta, porque tem coisa que é só para vender no mundo gospel. Sim. Então até isso precisa de uma análise, né? E eu acho que aí entra o que você estava falando, desse plano do diabo para tirar a criança da obediência, do caminho, tá ali sendo influenciado pela mídia. E você pode falar um pouquinho mais disso. Porque voltando na Alice Bailey, um outro ponto que ela fala é: vamos corromper a mídia. Vamos tirar da arte tudo que é belo. Nossa. Olha que forte isso. Porque a arte, ela tem um princípio bíblico. A criação é artística, o Espírito Santo é artístico. É lindo as coisas que Deus faz, ele ama a arte. A música na igreja, a teatro. E aí, o inimigo percebendo isso, até porque ele era desse meio, ele vem para roubar, para matar e destruir tudo aquilo que Deus fez. Então ela fala, nós temos que destruir essa estrutura artística belo e inserir dentro da arte tudo que é corrompido, tudo que é grotesco. Só que se isso fosse feito de uma maneira explícita, é claro que nós rejeitaríamos a princípio. Então eu vou dar um exemplo bem atual de como isso funciona. Hoje nós estamos num sábado, quinta-feira estreou na Netflix a temporada 5 da série infantil, classificação 10 anos, Jurassic World. Uma série sobre dinossauros, uma daquelas poucas que ainda dava para assistir. A mãe assistiu com o filho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Quando chegou na quinta, no episódio 9, as duas aventureiras que trilharam juntas várias aventuras nas temporadas anteriores, uma se declara para a outra. E nessa declaração, um fundo musical comovente, Douglas, daquele que enche a sua alma e que você fica na expectativa até de um beijo que aconteceu. Um beijo lésbico,
na última temporada de uma série que aparentemente, como você disse, não tinha nada. Eu postei no meu IG, fui um dos primeiros IGs a postarem, a repercussão foi muito grande, as mães ficaram espantadíssimas e muitas disseram, mas eu assisti tudo e não estava lá. E como isso aconteceu agora? Porque esse desfecho, e eu fui acompanhando a comunicação entre elas mesmo, porque eu não tenho Netflix e eu não assisto, isso é uma curiosidade que as pessoas têm, você assiste tudo para poder fazer seus julgamentos, né? As suas análises? Não, eu não assisto e eu vou te explicar o porquê. Uma delas disse, não era inocente. Eu percebi desde a primeira temporada uma troca de olhar. Aí a outra disse, é mesmo? Agora eu me lembrei de uma cena em que uma diz para outra que se gostavam. Então estava algo subjetivo, implícito. Então é uma construção para ter o desfecho. E isso é maligno e também é comercial. Porque a série, ela tem o intuito de você começar na primeira e continuar, não é para parar na primeira. Então, é uma construção na mente, você gera uma expectativa daqueles personagens ficarem juntos, mesmo sem você saber. E aí, quando a criança vê aquele beijo, ela não vai estranhar. Porque... já está sendo preparada desde o início. Isso. No subliminar, ela queria esse desfecho. É muito louco isso, mas a criança queria. Porque ela viu que havia uma amizade, uma cumplicidade. Era tão lindo. Todos os momentos que elas compartilharam era lindo. E aí, com o desfecho daquela fala, eu vejo em você isso, você é minha parceira, você não sei... Quando acontece um beijo... acabou. Relativiza conceitos. Até nós adultos pensamos... ah, tá, é só um beijo. E aí entra a fala maligna de que Deus é amor, toda forma de amor vale a pena. E aí é uma lambança total. Alice Bailey fez isso. Vamos desconstruir. Insira na arte e na mídia novas formas de família. A base principal dos 10 pontos, que nós não vamos falar aqui, é... desconstrua tudo que está relacionado ao judaico-cristão. Porque o que é judaico-cristão é a palavra de Deus. Desconstrua isso e nós acabamos com tudo. Então, vai ter na música, vai ter na série, vai ter no desenho, vai ter na escola. Ela segue a mesma linha do marxismo cultural, então. Exatamente, exatamente. A nova era e o marxismo, eles caminham juntos. A ideologia é a mesma. Porque o marxismo, ele vai para dentro das escolas. O marxismo, ele vai dizer com Gramsci assim, não vamos tocar mais em armas, né? Marx propôs isso, mas agora isso não dá muito certo. Vamos trabalhar no campo das ideias. E ali se segue nessa linha. É os discípulos de Satanás, né? Um morre, ele já arregimenta outro. E aí chega Alice Bailey, e aí chega outras, chega as influences. E estão todos no mesmo propósito. Você vê que tem um conceito relativista agora do que é belo, né? Do que é bonito para você, pode não ser bonito para mim. Só que quando a gente vai lá para os grandes filósofos, para toda a estrutura educacional, você vê que existe um padrão de beleza, sim. E esse padrão é instituído por Deus. Deus nos mostra na criação o que é belo. Então, você vê uma paisagem, uma pintura de uma paisagem, isso é belo. Quando a gente começou a ver com o modernismo, por exemplo, e as pinturas modernistas, aquele monte de rabisco, e as pessoas começando a olhar para aquele quadro e fazendo ar de intelectualidade, dizendo, uau, que belo, mas por dentro, eu não sei o que isso significa, mas eu tenho que dizer que é belo. É a famosa história da roupa nova do rei, sabe? Nós estamos nessa geração. Tá todo mundo vendo que tá errado, que o rei tá nu, mas eu tenho que dizer que a roupa dele é linda. É o politicamente correto. Sim. Senão eu sou homofóbica, transfóbica. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque as leis... Porque isso, Pois eu tô vendo que o rei tá nu. Você tá vendo, Douglas? Eu tô. Tá já faz tempo, feio. Hein? Tá feio. E não tá bonito seu corpo, não, rei. E aproveitando que o rei tá nu, ela conseguiu inserir através Gostou, dessa. Né?
Pega essa. Essa quebra do belo aí, a erotização infantil. Isso, exatamente. Voltando na abençoada da Alice Olha Bailey. só o que é a pesquisa. É porque o meu marido é uma revista época, isto é, Mas sabe, é de bom, pesquisa. o povo Vai, gosta pesquisa. disso, Fala. gente. Vai. Olha só. Dificuldade no aprendizado, isso é o que causa a erotização. Dificuldade no aprendizado, ela passa a viver com um imediatismo da informação e para aprender algo, de fato, é preciso mais elaboração e trabalho mental. Isso pode gerar um fracasso escolar. Uma criança erotizada vai desenvolver menos vontade de fazer o labor cognitivo e artístico e esportivo. Isso aqui está lá na revista Educa Brasil. E aí a pergunta é, como que os pais devem agir para preparar os seus filhos para a ideologia de gênero, erotização e pornografia nessa sociedade que a gente está vivendo hoje? Educação sexual. Muitos já ouviram isso, né? Quando a gente pensava em educação sexual na minha época, por exemplo, vou ter que revelar para os filhos da onde vêm, né, os bebês. Não tem nada a ver com isso. Na pedagogia, no desenvolvimento psicológico, né, hormonal, físico, biológico da criança, em todas as suas especificidades, nós entendemos que há um tempo para todas as coisas. E é bíblico, há tempo e modo para todas as coisas. Eu sempre falo que a curiosidade da criança, ela deve ser sanada, mas no tempo dela. Então, eu vou dar um exemplo prático. À medida que a criança pergunta algo, você deve responder e corretamente. Por exemplo, os órgãos sexuais, a diferença entre um e outro. Vou dizer como foi com a minha filha. Quando ela perguntou a respeito da diferença entre o papai e a mamãe, se havia alguma diferença. Então, aí eu já deduzi que ela poderia ter visto em algum lugar o corpo feminino e masculino nu, já que o do pai ela nunca viu, e ela deduziu que o do papai também fosse diferente do meu. E eu disse a verdade, sim. O do papai é assim e se chama assado. Dei o nome correto. Isso. Deem os nomes corretos. Para criança, você pode até dar apelidinhos, mas fale o nome correto. Da mulher chama isso, do homem chama isso. Parei ali. Isso. Não vou continuar o assunto. Ela não me perguntou mais nada, ela só queria saber isso. Outro exemplo. Em nossa igreja, eles estão trabalhando a identidade da criança. E aí, dentro do conceito de identidade, quem eu sou em Cristo, eu sou uma menina, para combater ideologia de gênero, porque a igreja tem que falar sobre isso. Eu sou uma menina, e uma menina se comporta assim, se veste assim, assado, assado. Ok, tudo maravilhoso. Aí ela me solta. Mamãe, sabia que eu era um bichinho bem feinho, assim, tipo uma minhoquinha, e eu andei dentro da sua barriga e eu entrei numa bola e eu disse útero. E ali eu fui gerada e eu pensei, uau, tá tudo certo, mas e aí, como que ela foi parar lá dentro? Eu pensei, vou perguntar, filha, como você foi parar lá dentro? E eu falei, será que a igreja contou antes de mim? Já bateu o desespero. E ela disse, ué, foi Deus que me colocou lá dentro, como você sempre me explicou. Acabou o assunto. Tá ótimo. Os pais têm mania de responder o que eles nem perguntaram. Exato. Por isso Existe atropelam uma tudo. ansiedade. Então, ouça. A palavra de Deus fala, seja apto a ouvir e tardio ao falar. E isso é um princípio também para a maternidade e a paternidade. Vamos ouvir o filho. Nessa escuta ativa que nós chamamos na pedagogia, você como terapeuta sabe disso. Você está ouvindo biologicamente, mas entra um discernimento. Quando você está ouvindo a pessoa falar, você fala... Tá, já saquei que é isso, aí entra o Espírito Santo que já traz a revelação. Na maternidade é igual. Minha filha tá se queixando disso, eu tô lendo os sinais corporais dela, ela ficou mais ansiosa, ela ficou aflita, ela tá à vontade, então eu vou continuar nesse assunto. É toda uma sensibilidade que só vem com a soma de amor e Espírito Santo. Porque que muitas mães me pedem ajuda, Douglas, dizendo, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada.
E eu digo, porque você tá trabalhando sozinha. Porque você tá pedindo ajuda pra mim. Porque você tá indo na outra influence. Você não vai ser uma mãe que influencia seguindo mães influenciadoras. Peça ajuda pro Espírito Santo. Já foi orar? Foi pedir ajuda pra ele? Não. Achei melhor perguntar pra você primeiro. É um ponto bem interessante, porque as pessoas elas estão espiritualizando o que é natural e naturalizando o que é espiritual. E existe um equilíbrio aí. Sim. Então existe sim um momento de você buscar um suporte, uma ajuda, mas também existe um momento de você ter esse relacionamento com Deus para que ele possa ajudar você a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Porque essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm. Elas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Não fazem. E aí entra uma realidade, porque elas sabem, por exemplo, que elas têm que tomar cuidado com as telas. Agora, principalmente, se não sabem, estão sabendo que tudo aquilo que é entregue lá é entregue intencionalmente. Então, por trás desses criadores e desses roteiristas e dessas pessoas, eles têm um objetivo financeiro lucrativo, marketing, mas também tem uma ideologia ali, tem um plano que eles estão correndo por trás daquilo ali. E aí, o que acontece? Cada dia que passa, as coisas estão mudando muito rápido. E eu vi uma notícia lá no seu Instagram que eu fui pesquisar depois, a respeito de namoro na infância. Milana não sei o sobrenome dela, Makhens, é ucraniana. De 8 anos de idade, está namorando um influenciador digital chamado Pasha Paul, de 13 anos. E o relacionamento tem o consentimento dos pais. Milana assumiu seu namoro com Pasha na sua rede social. Meses depois, ela disse em seu Instagram que os dois haviam casado e estavam morando juntos. A mãe da garota se pronunciou a respeito e demonstrou estar apoiando a decisão da filha. Eu não me meto, a vida é deles, disse a mãe ao ser entrevistada. Como que os pais lidam com isso? Que tá acontecendo com a cabeça dos pais? Fala pra gente aí, Kátia. Tá nítido aí onde tá o problema, né? Como você vai criticar essa menina e esse rapaz? A fala da mãe denuncia o grande problema. Eu não me meto, a vida é deles. Ou seja, ela tira o papel dela de autoridade. Ela entrou no plano de Alice Bailey, desconstruiu o papel de autoridade. E essa desconstrução, ela é tão profunda que ela chegou nas escolas com o marxismo. A geração aí, eu falo dos meus colegas de trabalho, dos quais não me representam, é a geração de professores de Paulo Freire, onde põe o aluno no centro, o que é positivo sim, mas com mediação do professor, mostrando os pontos que estão corretos ou não. Não é aceitar tudo que o aluno fala, sobe na sua cabeça, gospe na sua cara, xinga, bate, tá tudo certo. Eu queria só dar os créditos desse post para Pietra Bertolazzi, eu só repostei, ela que fez essa montagem incrível. Também sou fã do trabalho dela, é outra mulher que fala verdades, doa quem doer. O que os pais têm que fazer? Tendo essa conscientização, primeiro, de que eu sou educador, assumir o seu papel de responsabilidade. É difícil quando se está sozinho. Se você entende que há uma autoridade que é dada por Deus somente para o pai e para a mãe daquela criança. Ou seja, eu posso ter os meus 25 anos de experiência ministrando crianças, você pedir ajuda com relação a alguma coisa com a sua filha e eu ministrá-la, mas espiritualmente não vai surtir o mesmo efeito do que eu, de repente, orientar você e você ministrá-la, porque há uma autoridade espiritual. E isso inclusive para pais que não são cristãos, porque muitos vão assistir a gente aqui e falar, tá, mas eu não concordo com esse negócio de Bíblia. Deus é tão lindo e amoroso que ele deu essa autoridade até para quem não crê no nome dele. Porque não precisa ser cristão para saber o que é melhor para o seu filho e dizer, filho, não faça isso porque vai dar ruim.
E se o filho obedece, ele é abençoado, porque é um outro princípio de honra. O filho que honra pai e mãe, ele tem os seus dias acrescentados sobre a terra. Então, o pai, ele orienta, ele é o educador, o filho obedece e todo mundo sai ganhando. Então, pai, eduque e assuma o seu papel de autoridade. Assumir o seu papel hoje vou diagnosticar todos ao meu redor que estão exercendo essa influência que não sou eu, seja o influence, seja a avó, porque às vezes até a família vai contra alguns entendimentos que você tem. Vou tirar da mão de todo mundo e vou assumir. Assumiu esse papel, é importante ter uma rede de apoio. Então, você que é cristão, estar numa igreja que invista no ministério infantil. Uma igreja que entenda de que as crianças não são a geração do futuro, elas fazem parte do corpo de Cristo hoje, e que criança em ministério, uma criança que já atua na igreja ainda na infância, ela tem grandes chances de não evadir da igreja na pré-adolescência ou na adolescência. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque as crianças, elas crescem na igreja, chegam na adolescência, acontece o grande êxodo e elas vão para o mundo e muitas não voltam. Então, colaborar com esse entendimento junto às crianças na igreja, e para isso precisa de capacitação, Edu. O Ministério Infantil não está muito preparado para isso. Não generalizando, mas a maioria. Como que os pais, eles poderiam, de uma forma prática, intervir nessa questão? Porque volta e meia os filhos aparecem, e eu me lembro de ouvir isso por várias vezes, inclusive parentes meus, dentro da minha família. E aí, já tem um namoradinho? Já tem uma namoradinha na escola? Ainda não namora? Às vezes são os próprios educadores que instigam, né? E quando eles vêm com essa conversa, porque hoje eles vêm com a história de, eu tenho um crush na escola, né? Alguém que já tem uma certa afinidade, tem aquele amor platônico, né? Aquela coisa de que não existe mais para a criança, já existe. Como que os pais, eles podem lidar com uma situação como essa? Porque essa é uma realidade. Tá lá, a notícia tá lá. E para que isso chegue e se torne uma realidade, não tá muito distante. Pelos caminhos que a gente tá vendo, que a sociedade tá andando. Então, uma criança de 8 anos chega numa outra de 13 anos, ou vice-versa, sei lá como é que isso aconteceu, e diz, olha, a gente tá namorando. 8 anos, gente. Ela não tem geneticamente o corpo ainda, né? Biologicamente, tá tudo em formação ainda. Então, como que isso pode ser algo que os pais possam estar preparados para lidar, né? Por exemplo, a gente também já tem aí anos de ministério, e a gente vê cada vez mais um despreparo, né, dessas jovens e jovens adolescentes para essa questão de relacionamento. E a gente vê que isso, obviamente, vem muitas vezes dos avós, dos pais, que também são frustrados nos relacionamentos. Só que como que para isso? Como que a gente pode, de forma prática, trazer um ensinamento para essas crianças, para esses pais, para que isso não se torne uma realidade nas nossas casas? Porque às vezes a gente vai concordando com isso, né? Então, vai naturalizando, né? Porque na internet tá acontecendo isso. Tipo, o meu marido é igual ao seu, assim. Ele é a parte sábia do relacionamento, a parte mais chique, assim. Eu já quebro o pau. Eu não tenho conversa. Eu desfaço qualquer amizade ou me afasto de qualquer familiar que, porventura, esteja semeando qualquer coisa desse tipo na mente da minha filha. Eu ia falar desse contraponto. O Edu Borges fala sobre isso. Você tem que deixar bem claro para a tua família, para a tua rede de relacionamentos, quais são os seus princípios. Eu já deixei isso bem claro. Tanto que alguns convites eu nem recebi, nem a gente chama a Kátia, porque isso daí ela não vai. Não vou mesmo. Não vou e não vou me sentar e nem sentar minha família nisso. Mas, quando você deixa claro, eu acho que uma boa conversa, um bom bate-papo, a moda antiga resolve tudo.
Senta com a avó e com a avó, com a tia e com o tio, fala, olha, esse tipo de fala, nós entendemos diferente, nós respeitamos, mas eu queria que vocês também respeitassem meu entendimento e não perguntassem mais pro meu filho ou pra minha filha se ela tá namorando ou não. Não se preocupe, eu já conversei com ela, com ele sobre isso, já orientei o que é namoro, o que é idade, sabe? Deixa claro o seu posicionamento. Coisas do tipo... Olha, esse tipo de conteúdo, meu filho não assiste, tá bom? Eu vou deixar ele com você aqui, vovó. Você vai cuidar dele, eu agradeço. Se você puder, por favor, não colocar, eu agradeço. Porque se você colocar, ele vai me falar, aí vou ter que conversar com ele, sabe? De uma maneira educada. Não tenha medo de ser chato. Sabe? É isso mesmo. Eu vou lutar até o fim por aquilo que eu acredito, porque depois o dano vem pra minha conta. Se a gente pensar naquele grande dia, Edu, nós vamos estar frente ao nosso Criador e vai ser aberto o nosso livro. E no livro, a palavra de Deus fala que todos os nossos dias foram escritos ali. Existe um rolo com o teu nome espiritual, com o meu nome espiritual e com o teu nome de pai da sua filha. E ele, como ele disse que os filhos são herança que ele dá, se a herança é dele... A gente só recebe uma herança porque é algo que não era nosso, veio de alguém. Então, os filhos não são nossos, são dele. Ele vai perguntar o que você fez com a herança que eu te dei. Porque quando a gente recebe uma herança, geralmente é de alguém que se foi, que partiu. Só que a herança que nós recebemos veio de alguém que é eterno. E que vai querer saber, e nós vamos prestar conta. Então, não é o avô, a avó, o influence. É melhor ser chato agora perante os homens do que ficar sem ter resposta perante ao Criador. Eu vejo que há uma tendência da gente não querer ser chato. Ah, não, mas eu... Mas, assim, o que eu vejo... Senhor... É uma coisa que eu e a Juliane, quando a gente teve a Bela, a gente já fez isso com os pais. Tanto dela quanto o meu. Isso a gente concorda, isso a gente não sobre concorda. Tudo. Isso a gente sobre quer, alimentação, sobre programas, sobre saídas, conversas, qualquer coisa. E aí a pergunta é, mas você acha que você vai controlar sua filha? O que é melhor para sua filha? Você acha que você sabe o que é melhor para sua filha? Eu não acho, eu tenho certeza. Porque tem autoridade, que é dada pra você, não foi dado pro outro. Eu não acho, eu tenho certeza. E assim, essa convicção eu acredito que é muito importante ter na vida dos educadores e dos pais. Porque, caso contrário, qualquer um que aparecer e dizer algo diferente, a pessoa pode se dobrar e acabar cedendo. É o relativismo que está no mundo, né? O yin e yang. Nem tudo é tão mal assim, nem tudo é tão bom. Dá pra gente ter uma festa secular dentro da igreja, dá pra gente fazer isso, fazer aquilo. E aí você vai fazendo concessões. Vai se afundando naquele sofisma, que é a aparência de bom, mas por trás é podridão. E aí você perde a sua identidade. E o filho vê isso. Meu pai é crente, mas isso pode. Mas ele fala que eu não posso aquilo, mas ele faz aquilo. E vai formando aqueles balõezinhos na mente da criança. Tem que ser muito firme no que você faz e fala. Para convencer, né? Ser convincente, convencer e influenciar. Porque a Lavínia, ela já influencia, e ela fala mesmo na escola e se posiciona, até com melhor amiga, ela falou, você sabe que isso aqui não agrada a Deus, e isso tem mudado o seu comportamento. Eu acho isso bem legal, porque ela fala, a famosa frase é essa, isso não agrada a Deus. Aí você coloca Deus num padrão de punitivo, ruim, nenhuma criança vai querer saber desse Deus que não pode nada. Ela fala, isso realmente não agrada. Por quê? Porque você está se transformando nisso. Você era uma menina assim, depois que você começou a assistir isso, você tá assim, e ela já faz o diagnóstico. E bota a amiguinha para pensar. E aí ela muda a amiga e não é mudada por ela. Então é formar uma geração de filhos fortes que saibam se posicionar. Porque nós estamos, Edu, mediante a uma geração que eu creio no meu coração que vai ouvir a trombeta tocar. Uma geração que vai presenciar a volta de Cristo. Os sinais são evidentes. O meu pai
que é um mestre em Apocalipse, ele fala, filha, é palpável a vinda de Jesus, é quase que tocável. E quem tem essa percepção é quem está muito ligado nas coisas espirituais. Sabe, a esquerda vai dizer, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo no mundo, e eu digo para eles, vocês que não estão entendendo, porque vocês olham tudo com os olhos naturais. Espiritualmente, somado ao conhecimento, é irrefutável que é eminente a vinda de Cristo. E a voz dele também ecoando e chamando os pais para a autoridade. Só para finalizar essa fala, se eu tivesse esse entendimento de que o meu filho pode presenciar a vinda de Cristo, eu tenho que entender que eu estou numa guerra e só vai vencer os fortes. Porque a apostasia, que é o abandono da fé, vai vir com uma força total para arrebentar cristãos e não cristãos. E os nossos filhos estão no alvo direto desse movimento. Eu ouvi uma criança, e me admirou muito a criança dizendo assim, porque ela é bem diferenciada também, bem posicionada, filha de pais, assim, bem posicionada. E eu tava perguntando pra ela como ela lidava com as outras crianças. E ela falou assim, toda hora eles dizem que eu sou diferente. E eu falei, você se incomoda? Ela disse, não, porque eu sou mesmo diferente. Pronto. Eu não sou igual a elas. Né? E eu falei pro Douglas, eu fiquei chocada, porque 5 anos e ali, ó, bem firme. Lindo. Você não se incomoda? Ela, não, eu não me incomodo, eu sou diferente mesmo. Eu falei, que coisa linda de se ouvir. É uma minoria, mas que tem que ser forte como um exército para ir de frente a isso mesmo e tá preparada, porque o noivo vem e o que os pais precisam entender é, você não tá criando ela para ser uma boa profissional no mercado. Você tá preparando ela para o noivo que é Cristo. Você tá preparando ela para ser uma mãe, para ser uma dona de casa, uma esposa preparada para ir para o reino, porque tá aqui. E os pais precisam ter mais essa concepção. Esse objetivo, qual é o foco? Vamos colocar numa boa escola, vamos ter tantos diplomas e apenas isso. E eu vejo que nem é isso. Às vezes, o ter um filho para alguns é algo que não faz nenhum sentido muitas vezes. Não tem um propósito. Acontece. É algo sem preparo, sem um planejamento. Claro que eu entendo que sim, as pessoas podem, né, lidar com o fato de ter uma gravidez indesejada, mas a maioria das vezes eu não vejo que as pessoas elas conseguem enxergar, como por exemplo eu e a Juliana um dia a gente falou sobre a Isabela. Eu não tô criando a Isabela para mim, eu tô criando a Isabela pro marido dela, quando ela se torna para os filhos dela. Então, assim, que tipo de filho eu vou entregar para a sociedade? Que tipo de filho eu vou entregar para Deus? Então, o que as pessoas no mundo, quando olharem para Isabela, vão dizer dos pais dela? E o que a própria Isabela vai dizer dos pais dela? Porque eu tenho algo que eu digo a respeito dos meus pais hoje, adulto. E o que ela vai dizer? As pessoas não pensam nisso. Elas não pensam no porvir. Elas pensam ali no agora. Ah, esse filho tá dando dor de cabeça, não sei o quê. Ah, que saco. Oh, vai pra lá, menina. Não enche o saco. Vai, não sei o quê. Joga com a avó, joga com o tio, joga com a tia de escolinha, joga com o cobreiro, joga com sei lá eu quem. E não entendem. Sua responsabilidade. Não entendem o poder que é ter um filho no mundo. Então, é realmente uma semente que Deus colocou nas nossas mãos para que essa semente dê frutos e venha alimentar a próxima geração. Exato. Isso está em Salmo 127, quando você fala do propósito. Pensando numa linguagem visual, a palavra de Deus fala que os filhos são como flechas. Há poucos versículos na Bíblia que tem a palavra filhos. Então, se eu quero uma instrução do que fazer com filhos, está em Salmo 127.
Filhos, que são minha herança que eu dei para você, Deus fala, são como flechas que estão na sua aljava, pai. E o que você faz com uma flecha dentro de uma aljava? Você lança ela em tua mão e você dispara para um alvo. E os pais, em partes, estão deixando os filhos dentro da aljava porque não sabem o que fazer com ele. Aí lá dentro dessa aljava, que hoje pode ser dentro de uma sala frente a uma televisão ou dentro de uma sala de aula com professores doutrinadores, estão sendo ali lançados para alvos que não são o que Deus queria. Já outros pais até tomam ali, né, essa flecha em mãos e ficam meio indecisos para onde lançar. Então, entra essa questão que você falou, vou preparar ele ou ela para ser o melhor profissional do mundo, para trabalhar e ganhar muito dinheiro e não depender de homem, por exemplo. Uhum. Só que Deus fala, tem um propósito. No versículo 4, como flechas na mão do guerreiro. A figura do pai e da mãe aqui é de um guerreiro, não é de uma pessoa despreparada. Porque guerreiro nenhum vai para a guerra sem preparo, a menos que ele queira ser abatido de cara. E esse preparo é o quê? Palavra de Deus sobre tudo e preparo de assuntos relacionados ao nosso dia a dia, que entra aquilo que a gente falou no início. Buscar conhecimento, aprender como lidar com situações práticas do dia a dia, do que falar, do que não falar. Então, se eu entendo que eu sou um guerreiro e que depende de mim essa flecha ser lançada para o propósito é o destino profético da criança. Quem lança é o pai. Criança nenhuma vai para a igreja sozinha. Criança nenhuma vai aprender virtudes e valores fora da autoridade do pai e da mãe. Por mais bem intencional que uma tia seja, por exemplo, é o peso da voz do pai e da mãe que vai ser considerado. E aí, quando esse pai, ele lança essa flecha como um guerreiro, quem vai conduzir é Deus. Porque a gente tem que entender essa limitação também. Uhum. Nem sempre eu vou conseguir estar com ela em todos os lugares, mas eu tenho que acreditar que aquilo que eu ministrei na vida dela tem autoridade para fazer com que ela seja posicionada mediante o pecado e saiba fazer a escolha certa. Provérbios todinho, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. No caminho, andar bem junto. Eu gosto da fala de um dos meus pastores. Uma vez perguntaram para ele tem 3 filhas, 3 bênçãos. Como você fez para essas meninas chegarem, como chegaram, já são adultas, casadas, tão abençoadas assim? Ele disse, foi marcação homem a homem. Eu achei isso o máximo. Era aqui, ó, sempre junto, tudo muito de perto. Não é super proteção, mas é acompanhamento. No caminho, acompanhamento forte, preciso e intencional. É a conexão. É a conectividade com o filho. É muito louco isso, já emendando esse assunto, né? Porque outro dia eu fui atender um casal, uma família, onde eles estavam com um problema com o filho. O filho extremamente desobediente, o filho extremamente impaciente. E aí ela chegou em mim e ela falou, o que acontece? Eu não sei como fazer. Meu filho, isso tá deixando a gente desgastado. E eu perguntei pra ela assim, eu falei, como você lidava quando acontecia alguma coisa ruim com seu filho? Quando ele caía, quando ele se machucava, quando ele se frustrava, quando ele fazia uma coisa errada. Como é que você lidava? Eu queria saber a origem daquele comportamento. E aí ela falou assim, não, meu filho, nunca ele teve que passar trabalho. Meu filho tinha tudo. Eu dava tudo pra ele. Eu não deixava ele. Ele começava a chorar, eu ia lá. Ele caía, privou eu tava do sofrimento, lá. Né? Totalmente. E aí eu entendi o que, né? Nesse caso, pra nós aqui, trazendo pra nossa realidade educativa. Quando nós privamos os nossos filhos das frustrações da vida, enquanto nós estamos no caminho para orientá-los, nós estamos despreparando eles pro futuro. Exato. Porque vai chegar um momento em que esse filho ele vai crescer, vai se tornar um adulto e vai ter que lidar com os seus próprios desafios e frustrações.
E o pai e a mãe quando não estiver mais lá? Se essa criança não aprendeu a depender do Senhor ou se essa criança não aprendeu a lidar com seus próprios desafios. Então não é sobre você privar da frustração e da dor, mas é sobre você estar ali do lado para dizer, eu tô contigo na dor. Com ele. Segura na mão e vou sofrer isso com você. O próprio Deus, em Mateus capítulo 4, não privou o seu filho do sofrimento. Exato. Então, poxa, Jesus, quando começou o ministério dele, ele foi pro deserto ser tentado por Satanás. Então, o que é interessante é que o deserto para o homem natural é sofrimento, mas o deserto para o homem espiritual é crescimento. E no deserto ele faz menção da palavra. O tempo todo. Ou seja, o pai ensinou para o filho a combater ali a mentira de Satanás com a palavra. Isso. Então, a gente, para finalizar aqui minha participação, eu queria enfatizar muito isso, Douglas. Os pais precisam ensinar a palavra de Deus. Em Juízes, nós temos a constatação de uma geração que não ouviu dos pais e dos avós a palavra. Chegou ali, eles não conheciam quem era o Deus de Israel. Todos aqueles feitos grandiosos, a abertura do Mar Vermelho, a criação, que era tão comum ser compartilhado entre família, uma geração para de falar e a próxima já não sabe, está totalmente corrompida. Não é muito diferente do que nós temos visto hoje. Muitas crianças não sabem nem quem é Deus. Eu ouvi de um aluno meu dizendo, nossa, vai chover, São Pedro. Aí eu disse, parece que vai chover. E falando em chuva, você sabe quem criou a chuva? Nem questionei a questão se é São Pedro que manda ou não. Sabe quem criou a chuva? Ele disse, a nuvem? Depois daquele dia eu chorei tanto e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Ainda há crianças de 5, 6 anos que nunca ouviram falar de Deus. E eu disse, não, foi Deus. Deus? Agora eu vou te entregar para o seu pai, mas depois eu vou te falar mais sobre esse Deus. E no outro dia ele lembrou. Fala um pouco, quem é aquele Deus? O que ele fez? É muito triste, Douglas. Parece que é algo utópico, sabe? Que nós estamos exagerando, mas não é. Existe uma geração que não ouviu falar sobre Deus. Então, você, pai e mãe, que está ouvindo, vendo esse podcast, seja qual for o seu entendimento sobre Deus, queira também conhecê-lo, porque através desse conhecimento da palavra de Deus, todas as estruturas que estão abaladas na sua família serão fundamentadas novamente. Só existe uma verdade. E nesta Bíblia, na palavra de Deus, há solução e resposta para todas as suas dúvidas, dificuldades na maternidade e na paternidade. Tudo vai se esclarecer. Se Alice Bailey conseguiu fundamentar um plano e conseguiu arregimentar tantas pessoas, existe uma solução para isso, que é exatamente o que ela quer desconstruir, atrasar essa vinda para que mais pessoas se percam. Então, vamos voltar para a raiz, para a palavra de Deus. Aqui a solução. E capacitem-se, Ministério Infantil, pastores. Eu tenho pedido tanto para que pastores falem de assuntos contemporâneos, não no culto de domingo, na ministração tradicional, mas criem ambientes como esse, em que o corpo de Cristo possa dialogar das suas dificuldades. Porque muitas vezes uma mãe, por exemplo, ela sabe que o que é maligno não é adequado para o filho, mas ela não sabe, por exemplo, como tirar o filho da influência daquele desenho que ela sabe que a partir dali transformou o filho. Do videogame, da sabe, televisão. A geração do Naruto? A gente tem um monte de crianças dentro da igreja com bandana, com simbolismos, ocultismo, fazendo gestos satânicos dentro do templo em ministério infantil, e a mãe sabe que é errado, mas ela tá pedindo ajuda porque ela não sabe como fazer. Aí ela vai no meu Instagram, numa outra que também fala sobre isso, que são poucas, e a gente faz um trabalho de formiguinha. Mas imagina se isso for para dentro das igrejas. Vamos colocar em pratos limpos tudo que está atrapalhando a vida dos nossos adolescentes. Vamos começar a falar mais sobre isso? Sobre ideologia de gênero, sobre ocultismo, sobre
uma série de problemas aí, e vamos ver como igreja o que a gente pode fazer? A gente tem aqui um terapeuta, tem uma pedagoga, tem uma psicóloga, vamos fazer uma rede de apoio, vamos orar junto, vamos chorar junto. Eu sinto, Douglas, que isso falta nas igrejas hoje. E aí a gente vê pais, muitas vezes, que acabam perdendo a cabeça, gritando, batendo, justamente porque não tem esse recurso, porque a violência, ela não vai ser necessária, não precisa bater. Porque uma vez que você tem uma criança que está capacitada, que está preparada com esses princípios, é algo que não vai precisar de força. Sim. Porque muitas vezes essa força é muitas vezes uma expressão de que realmente já perdeu a autoridade. Já chegou no limite. Já chegou no limite. E outra, gente, que papo, hein? A nossa conversa, por mim, de verdade, eu estenderia essa conversa por mais horas e horas. Tem muita coisa para falar, né? Então, assim, se eu fosse, por exemplo, seguir o roteiro mesmo, a gente ia ficar aqui por horas e horas e a conversa é muito boa. Mas quem sabe ela não volte aqui no podcast. Sim. E a gente depende do convite. Traga mais contextos. Aí vocês já podem mandar as dúvidas, perguntas aqui. E com certeza vai ter coisa boa vindo aí pela frente. Agora tem uma pergunta que a gente faz aqui no podcast, que ela é uma pergunta de praxe. Deixa eu até me posicionar aqui. Essa não me falou antes. Qual é a mensagem que a Kátia quer deixar para o mundo e para as pessoas? Eita! A gente sempre faz essa pergunta com a mentalidade de que se hoje o Senhor Jesus te chamasse, você deixou uma mensagem ecoando por gerações. Chamasse, quando fala chamasse, fosse pra glória, né? Morresse. Se você morresse hoje, qual a mensagem que ecoar pelo mundo? Que você quer que continue ecoando. Amém. Eu quero deixar bem claro que eu vou ser arrebatada. Já fiz esse acordo com Deus, então eu não vou saber o que vão falar sobre mim, mas... Tá bom. O que eu quero deixar como legado, mesmo em vida... Tá bom. É essa intrepidez que o povo de Deus deve ter. Ele falou que ele chamou para o corpo dele pessoas que ele quer que sejam fortes e corajosas. Então, eu sou conhecida por alguns lugares como alguém que é verdadeira e corajosa. Essa coragem, para alguns, transparece como uma virtude. Uau, ela é corajosa. Mas não é fácil ser corajosa. Porque ser corajosa é abdicar de agradar as pessoas. Porque a gente vai na contramão, né? Não vai no que a massa tá falando. Vai na obediência. Então, ser corajosa é ser obediente. Então, quando pensam em mim e pensarem, eu quero que lembre da missão do que Deus nos arregimentou para ser corajoso naquilo que Deus te chamou. Porque para mim, eu hoje tenho muito claro qual é o meu ministério, qual o meu propósito, qual é a minha linha, no que eu tenho que trabalhar até a vinda de Cristo. Para algumas pessoas isso ainda não está muito claro, elas estão buscando, né, um propósito ministerial, espiritual, seja ele qual for. Entenda que o reino de Deus, ele tramita em todas as áreas da sua vida. Eu não sou ministra de cura e libertação só no Instagram. Eu sou para minha filha, para o meu marido, lá no meu colégio, onde eu sou paga, sou registrada, recebo fundo de garantia, lá eu sou o reino também. Então, aonde você quer entrar, o reino de Deus tem que entrar com você. O que está faltando hoje em nós é as pessoas se incomodarem um pouco mais com a presença do cristão. O cristão, ele entra no ambiente e ele tá muito camuflado. Ele tá muito um camaleão que se converte na mesma cor daquele ambiente. Quando os grandes apóstolos passavam e a sombra deles curava. Pode ser pretensão demais para mim pensar nisso, mas eu quero entrar nos lugares e que as pessoas sintam que o ambiente foi contaminado pelo reino de Deus e que tragam uma libertação por aquilo que está em mim.
Então, eu quero de verdade encorajar as pessoas a não ter medo de se posicionarem. Porque aquele que te chamou, ele é fiel e justo para dar todas as estratégias, todos os escapes para você entrar e sair dos lugares sem que você seja vista pelo inimigo. Sabe o que Deus falou para mim ontem, quando nós orávamos, meu pai orava por mim, quando eu viria aqui? Que o inimigo não iria me ver enquanto eu estivesse gravando esse podcast. Porque eu sofri muitos ataques essa semana. E você não sabe disso, mas ontem eu pensei em desmarcar. E eu peguei meu celular e eu ia desmarcar. E quando eu abri o celular, tinha a sua mensagem dizendo: passa para mim sua biografia. E eu falei: Deus, tá, não vou desmarcar. E aí eu mandei na hora, sem hesitar, antes que eu mudasse de ideia. Então é essa coragem. Tá doendo, tá sofrendo, mas vai com dor mesmo. Tá sendo rechaçada, vilipendiada, ofendida, mas vai assim, porque o propósito é muito maior. O galardão é muito maior. E os frutos valem mais do que as pedras que a gente recebe tentando derrubar os frutos. Coragem. Coragem em Cristo Jesus. Pede para Ele que Ele capacita. Muito bom, meus amigos. Uau. Essa é a Kátia. Sensacional. Kátia, eu preciso te honrar como mulher de Deus e como mulher posicionada. Eu sempre falo pro Douglas que eu tenho uma dificuldade de me aliançar com algumas mulheres, porque eu não quero me aliançar com mulheres que só tenham conhecimento. Eu quero que elas tenham o Espírito Santo como eu vejo assim em você. Amém. Então, que Deus te abençoe, que Ele honre cada vez mais o teu ministério e abra portas ainda maiores, que nós possamos ser pontes de Deus também para te auxiliar nesse ministério. Amém. Porque eu acredito nisso, que Deus une propósitos. E aqui nessa mesa tem um propósito de Deus muito grande. Amém. Eu acredito que a galera aí em casa amou esse podcast, porque, meu Deus, eu tô impactada até agora. Então, se você ainda não segue a Kátia nas redes sociais, como que é o @, Kátia? Vocês me encontram no Instagram como @ministrandofilhos. E lá você tem dicas, instruções para guiar todas essas mães e pais e educadores aí, né? Sim, a gente tem um papo bem aberto ali, eu gosto de interagir com elas. Foram propósitos que foram unidos mesmo, assim como vocês. Isso. Nós estamos até planejando, como eu sou de São Paulo, um encontro com outras mães para a gente estreitar relações e partir para a ação, né? Porque senão fica aquela coisa, como algumas falam, me mandam direct, nossa, você respondeu. Eu falei, para com isso, menina, eu não sou nenhuma famosinha, blogueirinha, não. Eu tô aqui com um propósito e eu quero aprender com você e você aprender comigo. E então ali a gente ainda tá formatando, por enquanto eu só produzo conteúdo, mas espero em breve aí expandir com uma plataforma de cursos, palestras. Deus tá preparando aí, eu creio. Já tá preparado e você nem sabe. Espera encerrar esse podcast pra tu ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem o YouTube também, né? Sim, o YouTube é Kátia Alencar em Cena. Mas tá bem parado ali, porque eu abri o YouTube para fazer contação de histórias para as crianças. Legal. Isso começou na pandemia e através disso eu fui pro Instagram e aí as coisas mudaram um pouco. Mas eu trabalho com isso também. Eu faço contação de história em eventos, aniversários. Legal. Viu, gente? Se vocês precisarem. É isso aí, meus amigos. Encontre ela lá nas redes sociais dela. Como o pessoal te encontra, meu amor? No @_Ju_Brasil. E eu, Douglas Brasil ID, no YouTube. Você me encontra aqui pelo Espiritualmente Podcast. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, esposo, que ficou aqui, aguentou. Derramando um Vem cá, deixa o povo te ver, dá suas caras dar um aqui. Que dá um oi pra aqui, turma. Eu tenho marido, gente. Aí, ô maridão, cadê a filhota? Vem cá também pro pessoal te ver, dá um oi pro pessoal aí. A turma gente, toda. Sua família aí. É bênção. Tá bom. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Parabéns Douglas. pela sua coragem e entenda que coragem não é a ausência de medo.
Sim. Coragem é você agir apesar do medo, e você fez isso com maestria, e glória a Deus por isso, por pessoas como você. Porque a gente só pode esperar que o mundo ele possa se tornar um mundo melhor por causa de pessoas como você, que se tornou melhor. Porque o mundo muda não quando as outras pessoas mudam, mas quando a gente muda. Sim. Porque a mudança de um mundo inteiro começa por uma pessoa, como a salvação de um mundo inteiro veio por meio de uma pessoa. Lindo. E eu acredito muito nisso. E é por isso que você está aqui, porque todas as pessoas que a gente chama para cá são pessoas que realmente estão fazendo a diferença no mundo. Não estão agradando o mundo, mas estão falando para o mundo aquilo que o mundo precisa ouvir. E você é essa pessoa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que Deus te abençoe. Parabéns a vocês também. Amei. Ai, que bom. Amei, muito gostoso. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e que Deus retribua vocês infinitamente mais, além daquilo que vocês pensam, almejam. Amém. Que o Senhor também capacite, dê graça. Amém. E realize os sonhos entre casal, mãe e pai, e pra linda pequena que eu conheci. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui em mais um Espiritualmente Podcast. Lembra de vir aqui embaixo, apertar esse botãozinho vermelho e se inscrever. Aciona o sininho para receber uma notificação para todo o conteúdo novo que nós postarmos aqui. Lembra de deixar o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. E aqui embaixo na descrição nós temos todos os arrobas de todos nós aqui, inclusive também o e-book gratuito Novo Mundo, para você poder edificar a sua fé e crescer espiritualmente. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Que Deus abençoe a todos. Tchau!